Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, como é que vocês estão? Vamos então agora estudar o nosso novo acordo da língua portuguesa. Vamos entender o que está por trás das novas regras, o que precisa ser entendido, o que precisa ser decodificado para que nós possamos redigir melhor, assim como também possamos julgar melhor as questões que acontecerão acerca deste assunto. Vamos à tela. Primeiro ponto, gente, o alfabeto da língua portuguesa. Nós tivemos aqui com o novo acordo da língua portuguesa, nós tivemos a alteração do alfabeto, nós tivemos o acréscimo das letras K, W e Y. Apesar de você conhecer inúmeras pessoas com os nomes Kelly, com K, com Y, Washington com W, apesar de conhecermos pessoas com esses nomes, essas três consoantes elas não pertenciam ao alfabeto da língua portuguesa e elas foram agora incrementadas ao alfabeto. O alfabeto agora passou até as letras K, W e Y, só por conhecimento. Vamos de novo. O trema, pessoal. O trema é algo que não existe mais na língua portuguesa. Veja só o que eu coloquei. Não se usa mais o trema, exceto nas palavras estrangeiras, que, em sua formação original, possui este sinal. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Coloquei para você aqui, ó. Eu não vou colocar o trema nas palavras da língua portuguesa. Linguiça, 50, tranquilo, consequência. Todavia, se houver uma palavra estrangeira e esta palavra estrangeira, e no formato dela ainda estrangeiro, não foi aportuguesada, como é o caso de Miller, no caso dessa palavra, ela mantém ainda o emprego do trema, porque é uma palavra estrangeira e esta palavra, em sua formação original, ela apresenta esta marca gráfica. Então, por isso que Miller ainda apresenta o trema. Todavia, para as demais palavras da língua portuguesa, o trema está extinto. Tudo bem? Vamos à tela de novo. Vamos falar de acentuação. Para falarmos da acentuação do novo acordo, eu preferi fazer o seguinte, meus amigos. Inicialmente, eu vou comentar com você sobre a acentuação geral, toda a acentuação do português. E conforme a gente for passando pelas regras, eu vou te falar quais foram afetadas pelo novo acordo. Vamos à tela, por favor. Primeiro ponto, gente. Quando nós falamos das regras de acentuação, nós precisamos primeiro falar das regras básicas, tá certo? A primeira regra, a das proparoxítonas. A das proparoxítonas. Proparoxítonas é a regra mais conhecida, né? Quais são as proparoxítonas que são acentuadas? Todas, não é verdade? Todas hão de ser acentuadas. Exemplo. Exército. Exemplo, lâmpada. Se por acaso você não se lembra, o que é uma palavra proparoxítona? Proparoxítona, pessoal, é aquela palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Se eu separo o exército, exército. A sílaba tônica é a antepenúltima, por isso uma palavra proparoxítona. Se eu separo lâmpada, lâmpada. A sílaba tônica é a antepenúltima e por isso lâmpada possui o acento circunflexo. Tudo bem? Segunda regra conhecida por todos nós, diz respeito à regra das palavras oxítonas. Quais são as oxítonas acentuadas? Aquelas que são terminadas em A, E, O e em. Beleza? As que são terminadas com estes vocábulos são as que eu vou acentuar. Tudo bem? Acentuar. Legal? Vamos colocar exemplos. Cajá, pajé, cipó, armazém. Todas essas palavras, pessoal, elas são acentuadas por que motivo? Vejamos. Elas são palavras que, quando eu as separo, cajá, sílaba tônica é a última. Pajé, sílaba tônica, a última. Cipó, sílaba tônica, a última. E armazém, sílaba tônica também é a última. Tudo bem? Ou seja, são palavras oxítonas, respectivamente terminadas em A, E, O e em. Tudo bem? Depois vamos à regra 3. A regra 3 de acentuação diz respeito à regra das paroxítonas.
O que eu faço, professor? Para saber a regra das paroxítonas, você pega as mesmas vogais, os mesmos trechos que você tinha nas oxítonas. A, E, O e EM. Só que o grupo das palavras paroxítonas terminadas em A, E, O e EM é justamente o grupo que você não vai acentuar. É justamente o grupo que você não vai acentuar. Por exemplo, se eu pego para você uma palavra como parede, exemplo, parede. Exemplo, mesa. Exemplo, quadro. Se eu pego essas três palavras da língua portuguesa, ao separá-las, podemos perceber o seguinte: parede, parede, mesa, quadro. A sílaba tônica de parede, re. A sílaba tônica de mesa, me. A sílaba tônica de quadro, quá. Todavia, parede é terminada em e, mesa terminada em a, quadro terminada em o. E por isso que parede, mesa e quadro, esse grupo de palavras que eu acabei de listar aqui para você, é um grupo de palavras que você não vai acentuar. Não acentuar. Não foi isso que eu disse? Olha só, comentei com você que as paroxítonas, ou seja, quando a penúltima sílaba é atônica, as paroxítonas que são terminadas em A, terminadas em E, terminadas em O, e não coloquei um exemplo com em, pessoal, essas palavras são as que eu não vou acentuar. Agora veja só essas outras que eu vou colocar para você. Se eu pego uma palavra como caráter, se eu pego uma palavra como responsável, se eu pego uma palavra, caráter, já vou acentuando, bíceps, táxi, bônus, uma palavra como hífen, não é? Se eu pego, na língua portuguesa, uma palavra como tórax, se eu pego na língua portuguesa uma palavra como série, uma palavra como bactéria, uma palavra como necessário. Vejamos o que eu tenho nessas palavras. Olha só. Se eu separá-las, eu vou perceber o seguinte. Ao separar caráter, caráter. Ao separar responsável, responsável. Ao separar bíceps, bíceps. Ao separar táxi, táxi. Ao separar bônus, bônus. Ao separar hífen, hífen. E ao separar tórax, tórax. A sílaba tônica de todas essas palavras é a penúltima. Ou seja, todas essas palavras aqui listadas são paroxítonas. E perceba que elas são paroxítonas terminadas em coisas diferentes de A, E, O e EM. Essa termina em R, essa termina em L, essa termina em PS, essa termina em I, termina em U seguido de S, termina em N e termina em X. E é por isso que esse grupo de palavras que eu acabei de listar aqui para você é um grupo de palavras que você vai acentuar. Porque são paroxítonas que são terminadas em coisas diferentes de A, E, O e EM. Vale uma atenção especial neste grupo de palavras aqui, ó. Vale uma atenção especial neste grupo de palavras aqui. Por quê? Ao separar a palavra série, você separa série. Ao separar bactéria, bactéria. Ao separar necessário, necessário. Perceba que todas essas palavras são palavras paroxítonas. Perdão, vou tirar aqui. Palavras paroxítonas. E se eu fosse olhar de maneira fria, de maneira crua, eu perceberia o seguinte, que série
é uma paroxítona terminada em E. Bactéria, terminada em A. Necessário, terminada em O. Ou seja, se eu fosse comparar, olha só, série E parece parede, paroxítona terminada em E. Bactéria parece mesa, paroxítona terminada em A. E quadro parece necessário, paroxítona terminada em O. Só que eu tenho algo de especial nessas palavras. Por quê? Porque elas não são consideradas palavras terminadas em A, E e O. Elas são palavras consideradas terminadas, veja só, em ditongos, tá certo? Elas não são consideradas terminadas em A, E e O. Todas elas são consideradas palavras que são terminadas em ditongo. Palavras terminadas em ditongo. E por isso que elas são acentuadas, pois é um processo de formação de palavras diferente da língua portuguesa. Não é terminada na vogal apenas, é terminada em mais de uma vogal, melhor dizendo, é terminada em duas vogais juntas. Tudo bem, meus amigos? Nestas três primeiras regras, que são consideradas as regras básicas de acentuação gráfica, as regras gerais, nessas três regras nós não tivemos afetação do novo acordo. O novo acordo ele passa a vigorar nas próximas regras. Vejamos comigo. Uma primeira regra que eu tenho, vou chamar de regra 4, é a regra dos monossílabos tônicos. Monossílabos tônicos da língua portuguesa. Você só vai acentuar os monossílabos tônicos da língua portuguesa quando eles forem terminados em A, E e O, beleza? Como, por exemplo, chá, fé, só. São palavras, meus amigos, compostas por uma única sílaba, tá certo? E esta única sílaba ela é considerada tônica. E aí, neste caso, é um monossílabo terminado em A, monossílabo terminado em E, monossílabo terminado em O. E por isso que essas palavras todas são acentuadas. Tudo bem? Aqui o novo acordo ainda não atuou. A atuação do novo acordo começa a partir de agora. Regra 5. Havia uma regra na língua portuguesa que falava isso aqui, ó, sobre os ditongos abertos. Ditongos abertos. O que era dito? Ditongos abertos primeiros, que são considerados abertos para fins de acentuação, ditongo el, ditongo ei e o ditongo oi. O que era a regra? A regra diz isso aqui, ó. Acentuam-se os ditongos abertos el, ei e oi. Beleza? E a regra era só isso aqui até 31 de dezembro de 2008. Ou seja, antes do novo acordo, a regra dizia somente o seguinte, que eu deveria acentuar os ditongos abertos desde que fossem ditongos abertos el, ei e oi. Mas aí veio um novo acordo e fez uma alteração nessa regra. Olha só, acentuam-se os ditongos el, ei e oi desde que em posição oxítona, tá certo? Desde que em posição oxítona, ou seja, desde que esteja no fim da palavra. Esta alteração, meus amigos, ela já é em virtude do novo acordo ortográfico, tá certo? Do novo acordo ortográfico, tá certo? Não ficou bom esse não aqui, não. Vou colocar para você novo acordo mesmo. Novo acordo. Tudo bem? Por exemplo, se eu pego uma palavra como chapéu. Se eu pego uma palavra como pastéis. Se eu pego uma palavra como corrói.
Todas essas palavras, meus amigos, veja comigo, todas elas são palavras que, ao fazer a separação silábica, eu tenho chapéu, pastéis, rói. O ditongo aberto el, ei e oi, respectivamente, todos eles aparecem na posição oxítona, e por isso que essas palavras mantiveram seus respectivos acentos. Mas algumas palavras perderam o acento em função desta alteração. Olha aqui, por exemplo. Olha para mim aqui o primeiro pontinho. Olha o que diz. Queda do acento nos ditongos abertos ei e oi em posição paroxítona. O que eu tenho aqui, pessoal? Veja só que essas palavras todas eram acentuadas por quê? Porque elas apresentavam o ditongo aberto ei e oi. Ideia, boia, colmeia, heróico, coreia. Todas essas palavras eram acentuadas antes. Por quê? Porque a regra dizia só para acentuar os ditongos abertos. Agora veja comigo. Ao separar uma palavra como ideia, eu tenho como resultado isso aqui, ó. Ideia. Ao separar boia, boia. Ao separar colmeia, colmeia. Ao separar heróico, heróico. E ao separar Coreia, coreia. Em todas essas minhas separações, veja só, eu tenho o ditongo aberto ei, oi, ei, oi, ei. Todavia, eles estão em posição paroxítona. E o que a regra nos fala agora é que a posição precisa ser oxítona. E é por isso que o acento agudo em ideia caiu, em boia caiu, em colmeia caiu, em heróico caiu e em Coreia também caiu. Tudo bem, meus amigos? Então você acabou de entender comigo a primeira alteração do novo acordo na língua portuguesa no que diz respeito à acentuação gráfica do português. Tudo bem? Vamos continuar aqui, por favor. Olha só o que diz a sexta regra de acentuação. Sexta regra de acentuação. Que diz o seguinte, é a regra dos hiatos. Desde que o hiato possua as vogais I ou U, tá certo? E as vogais I ou U, elas precisam necessariamente ser a segunda vogal de um hiato. A segunda vogal de um hiato. Olha só o que diz a regra. Diz o seguinte: acentuam-se as vogais I e U, vírgula, quando forem a segunda vogal de um hiato. Quando forem a segunda vogal de um hiato. Por exemplo, se eu pego para você uma palavra como país, ou então uma palavra como saúde. Ao fazer a separação silábica dessas duas palavras, o meu resultado é o seguinte: país, país, saúde, saúde. O que é o hiato, professor? Hiato são duas vogais juntas que na separação silábica se separam. Hiato são duas vogais juntas que na separação silábica se separam. Perceba que a segunda vogal de cada um desses respectivos hiatos é I e U. E é por isso que essas palavras são devidamente acentuadas, beleza? Só que aí veio o novo acordo e mexeu um pouco nessa regra. Essa parte da regra está mantida, mas o novo acordo mexeu um pouco nessa regra, que são os hiatos formado com as vogais I ou U, mas quando esses hiatos são precedidos por ditongos. Hiatos
que são hiatos com as vogais I e U, só que são hiatos precedidos por ditongos. Neste caso, você terá de fazer uma avaliação. Se este hiato está em posição, se este hiato está em posição oxítona, ou se ele está em posição paroxítona. Se ele está em posição oxítona ou em posição paroxítona. Se ele estiver em posição oxítona, você vai acentuar. Se ele estiver em posição paroxítona, você não vai acentuar. Não acentuar. Tudo isso aqui, meus amigos, são novidades do novo acordo. Aqui, ó, neste ponto, eu tenho a perda de acentos de palavras. Então, aqui eu tenho um novo acordo. Novo acordo da língua portuguesa. Quer ver, ó? Veja comigo. Coloquei para você aqui, ó. Queda do acento no I e no U tônicos, ou seja, quando são hiatos, quando estiverem em posição paroxítona e vierem depois de um ditongo. Olha só, se eu separo uma palavra como feiura, olha o que eu tenho. Feiura. Se eu separo uma palavra como baiuca, baiuca. O que eu tenho nessas palavras? Olha só, em todas elas, eu tenho vogais juntas que se separaram, beleza? Vogais juntas que se separaram. O nome disso é hiato. A segunda vogal desse hiato é a vogal U, beleza? Só que esta vogal U, ela está precedida por um ditongo. Precedida por um ditongo. Por isso que palavras como feiura e baiuca perderam o acento. Feiura e baiuca perderam o acento. Agora, qual palavra não perdeu o acento nessa brincadeira, professor? A palavra que não perdeu o acento foi Piauí. Se eu pego a palavra Piauí e faço a separação silábica, eu tenho isso aqui, ó. Piauí. Veja que eu tenho na separação silábica vogais juntas que se separam. O nome disso, hiato. A segunda vogal deste hiato é a vogal I. Por isso, um hiato tônico. Este hiato está precedido por um ditongo, beleza? Todavia, este hiato, ele está em posição oxítona, beleza? Está em posição oxítona. E por isso que Piauí manteve o seu acento. Olha só então que eu tinha colocado para você a regra dos hiatos. Acentua seus vogais I ou U quando forem a segunda vogal de um hiato. Coloquei o exemplo de país e saúde. Se você reparou para mim, em país e saúde, eu não tenho hiato precedido por ditongo. Então não é problema. O problema está no caso dos hiatos que são precedidos por ditongos. Por quê? Porque nestes casos eu preciso avaliar se este hiato está em posição oxítona ou paroxítona. Se estiver em posição oxítona, deverei acentuar, como é o caso de Piauí. Piauí é o hiato precedido por ditongo em posição oxítona, então deve ser acentuado. Em contrapartida, se for um hiato precedido por ditongo em posição paroxítona, não se deve acentuar, que é o caso aqui de feiura e de baiuca, tudo bem? Que são dois hiatos antecedidos por seus ditongos. Mas como está em posição paroxítona, há a queda do acento. Vimos aqui, então, em parte, o que o novo acordo já alterou quanto à acentuação. Acabou, professor? Não. Ainda temos muito o que discutir, muito o que estudar. Mas a gente só vai continuar no próximo bloco. Continue conosco.